opinião dos brasileiros sobre a forma de governo. Se quer mudar do atual presidencialismo, a gente é uma república presidencialista, quer voltar à experiência parlamentarista, quer o totalitarismo, quer a aristocracia, a monarquia. Amadeu Campos, como pensam os brasileiros a respeito desse assunto? Você pode nos mostrar, Farol, Vamos os lá. números da pesquisa O Amadeu Quest trouxe os números da pesquisa. Tá aí. Olha aí, pesquisa foi feita entre 15 e 19 de junho, ou seja, é de agora, muito recente. Ouviu 2.029 brasileiros acima dos 16 anos de idade, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Essa é a ficha técnica. Agora vamos aos números. Olha aí, 7 de cada 10 brasileiros preferem continuar com a atual forma, o presidencialismo. 12% acham que poderia existir uma transição para o parlamentarismo. E 14% não tem opinião formada. Amadeu. Ou seja, apesar de todas as críticas ao modelo, os brasileiros querem ter alguém para jogar pedra ou para idolatrar. É assim, é o caudilismo que nasceu com os países aqui, nossos vizinhos de língua espanhola, durante as suas revoluções, os seus processos independentistas, e que acabou ganhando, até mesmo a Espanha. Francisco Franco foi um caudilho espanhol. E aqui no Brasil, Getúlio Vargas é o expoente máximo. E acaba que a população se acostumou com isso, com ter uma referência ali, seja na prefeitura, seja como governador, seja como presidente. Ter ali alguém para colocar ali as esperanças e também alguém para jogar as responsabilidades no que está errado. Então, eu, pessoalmente, acho que o país funcionaria melhor no parlamentarismo. E gosto muito do modelo alemão. Gosto muito do modelo alemão. Mas entendo que aqui no Brasil você não pode ir contra esse sentimento que é cultural e é um pouco também familiar. Mesmo dentro das famílias, sempre se busca referência. Isso vem do patriarcado, mas hoje, seja do chefe da família, seja homem ou mulher, mas sempre as pessoas querem ter alguém para depositar ali a sua fé, a sua esperança, e no caso da política, essa pesquisa ela é explícita sobre esse desejo. O Brasil já fez, aliás, plebiscitos, e em todos eles a vontade popular foi pelo presidencialismo. E a nossa experiência parlamentar foi curtíssima com Tancredo Neves e não deu certo. Franci, tem esse messianismo preponderante que o Amadeu apontou no brasileiro, na alma brasileira, ou também decorre muito de desconhecer o outro modelo, já que esses 2 anos aí foi um parlamentarismo enviesado, quando os primeiros ministros não mandavam coisa nenhuma, era o próprio Jango, mesmo com o poder reduzido, que continuavam mandando. Qual a sua análise? Ali é uma característica da nossa sociedade realmente, inclusive na ciência política, nós cunhamos o termo que é personalismo político, porque a sociedade brasileira, e não só a brasileira, mas também a latino-americana, precisa de algum líder que tenha como mito ou para criticar. E essa figura aqui no Brasil se tem, por exemplo, com o Lula e se tem com o Jair Bolsonaro. Em outros países latino-americanos também há uma série de exemplos de líderes que podem ser classificados nesse personalismo político. Eu lembro que, inclusive, um livro do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil, de 1936, já trazia essa característica da sociedade brasileira. Então, eu creio que não é por conta do desconhecimento que há, sim, sobre o parlamentarismo, mas é uma característica que já está entranhada
na sociedade brasileira e latino-americana por conta desse personalismo político. Quando o Francis cita a ciência política, é porque, além de jornalista, ele é formado em ciência política. Então, ele tem formação na área. Ele é, de fato, um cientista político. Só isso. Nós somos comentaristas, mas ele é também um cientista político, né? O Amadeu é porque tem 47 anos de jornalismo, 50, desculpa. De jornalismo. De jornalismo, desculpa. Sim. Alessio, pois não. Olha, Ari, eu acredito que esses 12%, talvez a entrevista tenha sido dentro do próprio Congresso, né? A gente sabe que a base hoje de direita ela é bem grande, de centro também, que busca esse parlamentarismo a todo custo. E eu acredito também que diante desse cenário que a gente tem hoje, de um Congresso muito mais voltado para a direita e para esse centro, a gente já vive, de certa forma, uma espécie de parlamentarismo. É importante a gente dizer que hoje muitas das medidas que são colocadas em prática ou não pelo presidente da República passam pelo Congresso e que precisa desse apoio unânime lá dentro, né? Porque são preciso uma grande maioria, por exemplo, para ser aprovada uma PEC. Então, assim, a gente já vive uma espécie de parlamentarismo. O Executivo precisa dialogar muito com o Parlamento, com o Congresso, para que medidas efetivas possam ser colocadas em prática no país. Eu acredito que, de certa forma, a gente esbarra muito nesse debate de presidencialismo, parlamentarismo, só que isso já vem sido colocado há muito tempo, né? Eu quero ouvir a opinião do Osmando, mas antes, do Osmando, está ao vivo, direto de Alagoas com a gente, toda semana, mas antes eu queria fazer um comentário. Se o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que é alagoano, ele fosse entrevistado pela Genial Quest no governo passado, seguramente ele diria: não, acho desnecessário adotar o parlamentarismo, porque na prática ele já era uma espécie de primeiro-ministro. Mas agora no governo Lula, quando de fato o presidente Lula governa, eu acho que talvez ele, se fosse entrevistado agora, dissesse: não, talvez o parlamentarismo seja uma forma melhor. Osmando, seu comentário, por favor. Ô, Ananias e Amadeus e Ananias está de férias. Ari, desculpe. A força do hábito, a força do hábito. Eu acho que realmente a cultura brasileira, o sentimento das pessoas não comporta parlamentarismo. Nós já tivemos a última experiência que nós tivemos de parlamentarismo foi exatamente com o João Goulart, presidente, que governou sob o parlamentarismo com Tancredo Neves como primeiro-ministro, de 8 de setembro de 61 a 24 de janeiro de 63. Então foi 1 ano e 4 meses de parlamentarismo, 1 ano e 4 meses e alguns dias de parlamentarismo, que não deu certo, entrou numa fase de conturbação política que a história registra como uma das mais acirradas do Brasil em todos os tempos. E em 1963 houve um plebiscito e a população brasileira, por uma esmagadora maioria, decidiu pela volta do presidencialismo. Bom, esse período foi tão conturbado que o plebiscito foi em 63, mas já em 64 veio o golpe militar, a ditadura, que durou aí intermináveis anos, que até hoje ainda guarda memórias indesejáveis. Bom, eu acho que o Congresso brasileiro mostra que né, a qualidade do Congresso brasileiro, com raríssimas exceções, mostra que nós não temos condições de ter um parlamentarismo com uma dominância, uma predominância do legislativo na direção do país. Acho que essa cultura não faz parte da cultura brasileira e, bem ou mal, nós vamos continuar tendo um presidencialismo, que é a forma mais rigorosa, mais próxima da população, ter algum controle também sobre os destinos do país. Como houve um controle muito forte no período recente do Jair Bolsonaro, que era presidencialista.
Franci. Tem muito a ver também, Ari, com a questão do voto, né? Porque no parlamentarismo é indireto o líder. Isso. E no presidencialismo não, a pessoa votou e isso também está... A personalização é muito forte também. É. E o Osmando citou o Congresso, né, a qualidade do Congresso.